Olá, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um programa Diálogos, e você que está em casa está convidado a fazer parte aqui da nossa roda de bate-papo. Hoje eu trouxe o policial federal Marcos Freitas, que escreveu um livro sobre o porte de arma, e também o sociólogo Davi Moreno. Juntos vamos debater esse assunto. Então não sai daí porque o programa de hoje já está no ar. Há um mês, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que amplia aí o direito da posse de arma. E você que está em casa, você acha que está preparado a ter uma arma em casa? É justamente sobre esse assunto que nós vamos debater hoje, e eu convidei o policial federal Marcos Freitas, que escreveu um livro justamente sobre o tema porte de armas de fogo, e o sociólogo Davi Moreno, que é professor também do IFCE, Instituto Federal. É Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Maravilha, bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu vou começar com o Marcos, que escreveu um livro sobre o tema. E eu queria entender o porquê que você usou essa temática para escrever esse livro. Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente adora esse programa, que Obrigada. É fantástico e sempre traz um diálogo, assuntos né? polêmicos. Assuntos polêmicos e interessantes de se ver. De interesse para a discussão na sociedade. Aqui, né? Então, assim, esse assunto sobre o porte, né? Aqui no livro eu abordo, assim, mais que fortemente o porte, mas a gente acaba aqui debatendo também um pouco da posse de armas, né? E agora com uma possível ampliação das armas, é que a gente começa novamente a rediscutir o porte de armas, né? Agora, Marcos, você é policial federal, então a gente sabe que os policiais, eles têm aquela adrenalina durante a ação, ou numa ação na rua, ou enfim, para poder uma defesa pessoal. Vocês têm um treinamento para ter o porte de arma. Sim. Aí eu vou te perguntar como cidadão, você acha que todas as pessoas, enfim, que tenham interesse em ter uma arma dentro de casa estão preparadas psicologicamente para ter essa arma? Pronto, veja só, vamos fazer uma pequena distinção, acho que mais para o público em casa, né? A posse e o porte são diferentes. A posse é para a pessoa que quer adquirir a arma para usar dentro de casa, dentro do local de trabalho. O porte é para sair da casa e do local de trabalho, né? E poder andar com essa arma por qualquer local. Então são duas coisas diferentes, tá? Então, para se adquirir essa arma, para se ter a posse dela dentro de casa, primeiro se passa obrigatoriamente por um teste psicológico. Então, os psicólogos são credenciados junto à Polícia Federal para emitirem um laudo, que pode ser positivo, pode ser negativo. Se for positivo, aí sim o cidadão continua no seu processo de aquisição de arma, requerimento, para ir para um estande de tiro também credenciado pelo Exército e com instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Então, há sempre um pré-controle de todo esse caminho, né? Até chegar lá, chegou lá no teste de tiro, também ele pode ser aprovado e pode ser reprovado. E se for aprovado, aí sim ele pede a Polícia Federal para comprar a arma, né? Aí a Polícia Federal vai analisar a documentação dele, se tem endereço fixo, se não tem nenhuma passagem pela polícia, pela justiça. Isso é importante também, porque se tiver, já não tem possibilidade de se adquirir a arma, né? E somente após isso é que a Polícia Federal verificou-se tudo, é que vai dizer isso: olha, você pode comprar sua arma. Aí sim ele vai até uma casa de armas devidamente autorizada, adquire essa arma e guarda dentro de casa. Então, mas você explicou para a gente todo o processo de adquirir um armamento. O que eu estou querendo entender é claro que você não é psicólogo, mas você está lá lidando dia a dia com aquela situação de adrenalina. Sim. No caso dessa pessoa precisar utilizar essa arma, né? Então, assim, é evidente que um teste psicológico, ele não vai... Pode ser falho, né? Você Exato, quer dizer. porque ele não vai dar assim, 100% de garantia que no momento da ação que a pessoa precisar usar essa arma, ela vai estar preparada, né? Há sim essa preocupação geral, tanto na sociedade quanto a Polícia Federal e todas as polícias, na verdade, todo mundo, a sociedade se preocupa sim, né? Agora, a gente dá esse crédito de confiança ao psicólogo, ao cidadão de bem, e esse conjunto todo é que pode deixar a pessoa adquirir ou não a arma, né? Agora, assim, perfeito nada há, né? Nosso sistema jurídico também não é perfeito. O sistema político, nós não estamos em nenhuma sociedade perfeita. A questão é só pesar
o que se pode fazer para melhorar em termos de segurança e o que se pode fazer para que o cidadão se sinta e promova a sua segurança básica, que é dentro da sua residência, né? Aliás, segurança própria e direito ao patrimônio. Vamos saber a opinião agora do Davi, que é sociólogo, que é um assunto pertinente da atualidade e que gera algumas polêmicas, né? Sem dúvida alguma. Eu queria que você explanasse o teu pensamento, a tua opinião em relação ao assunto. É uma satisfação conversar com você, Patrícia, Marcos Freitas, sobre esse assunto. Gostaria de começar comentando a partir da última parte da fala do Marcos, quando ele coloca a questão do porte de armas e, por extensão, a posse de armas também, como uma possibilidade do cidadão garantir a própria segurança de si, de sua vida e de seu patrimônio, né? Talvez esse seja um dos maiores equívocos do ponto de vista de como este tipo de política é vendida ou é difundida, ou a ideologia que está por trás deste tipo de política que facilita, de alguma forma flexibiliza o acesso às armas. Queria trazer alguns dados para reflexão que estão colocados no Atlas da Violência 2018, que consolidam dados coletados até 2016, que apontam, por exemplo, que no Brasil, em 2016, foram assassinadas 62.517 pessoas. Desses assassinatos, é importante, né, nossos telespectadores saberem que 71% dessas mortes foram provocadas no país por conta das armas de fogo. Se a gente for pensar, nos últimos 10 anos, houve um aumento, portanto, um recrudescimento das mortes causadas, portanto, homicídios no Brasil, na ordem de 15,4%. Então, antes de qualquer tipo de política de flexibilização de acesso para posse ou para porte de armas, né? Aqui no Nordeste, houve um aumento nos últimos 10 anos de 80% na taxa de homicídios. E essa taxa de homicídios no Nordeste, desse total, cerca de 79,8%, portanto, acima da média nacional, é causada com armas de fogo. Então, nós estamos diante de uma situação absolutamente grave, né? É uma situação social grave. Quer dizer, o Brasil é o país que tem a polícia militar, por exemplo, que mais assassina no mundo. E só o fato de falarmos de polícia militar, isso já nos é uma particularidade muito brasileira, né? Então, nós estamos diante de um quadro absolutamente grave do ponto de vista da segurança pública. E, sem dúvida alguma, não é o fato do cidadão ter a arma em casa ou poder ter a arma, o porte de arma que o tornará mais seguro. Sem dúvida alguma não é esse o caso. Até porque esses dados estão consolidados em diversas pesquisas, na literatura científica, que cerca de 60% das armas que circulam, que estão nas mãos, né, de bandidos, podemos assim dizer, em algum momento tiveram um registro legal. Então, a gente está diante de um quadro absolutamente grave e muito específico, que demanda, portanto, uma reflexão muito mais aprofundada. E eu concordo com o professor Davi. Realmente o número de assassinatos, de violência com armas de fogo no Brasil tem crescido demais, principalmente após a questão do Estatuto de Desarmamento, que proibiu o acesso e ao porte de arma de fogo. Então, o mapa da violência, principalmente agora, de 2018, vem justamente somar e aferir essa questão das armas no Brasil. Agora, a questão é que essas armas não passaram pelo Estatuto de Desarmamento. Essas armas estão na mão dos criminosos, não estão nas mãos dos bandidos, dos cidadãos, né? Essas armas estão na ilegalidade. Nós temos milhões e milhares de armas na ilegalidade. Por quê? Porque estão nas mãos dos bandidos. E é justamente essa questão das políticas públicas, enquanto isso não for resolvido, talvez o porte, a posse, não serão fortalecidas, né, perante a sociedade. Eu levantaria, Patrícia, 3 questões fundamentais que devem ser consideradas quando se fala em segurança pública, porque eu acho que o cerne do debate é esse e as pessoas acabam se posicionando a favor ou contra a partir dessa perspectiva. Primeiro, é necessário compreender que o Brasil é um país profundamente desigual e essa desigualdade ela se expressa, portanto, em gerar uma desesperança completa em muitos dos nossos jovens. A maioria deles, das nossas periferias, pobres, porque possuem cor, possuem classe e possuem o seu lugar na cidade. Geralmente pobres,
geralmente negros, geralmente habitantes das grandes periferias. O segundo ponto que a gente tem que considerar ao pensar a questão da segurança pública é a questão dos mercados ilegais no Brasil. Esses mercados ilegais são muito amplos e muito bem estruturados. Esses mercados ilegais incluem também a questão das armas e a questão das drogas, e que muitas vezes se apresentam a essas pessoas como uma possibilidade ou a única saída para a sua condição absolutamente de miséria, de pobreza, de precariedade. Um terceiro ponto que eu queria levantar é a questão do paradigma do punitivismo penal ou de um certo populismo punitivista que existe hoje como noção básica de implementação de políticas de segurança. Quer dizer, há uma política de confronto, de combate, de guerra ao crime, de modo geral, que acaba promovendo um grande encarceramento. A gente já fala de encarceramento em massa. O Brasil é um dos países que possui uma das maiores populações penitenciárias do mundo, com um grande número de pessoas lá nesse sistema prisional sem sequer acesso à justiça. Então, esses três fatores, eles dialogam, eles atuam junto, de modo a tornar cada vez mais vulnerável a vida das pessoas. E combater, portanto, a criminalidade, tentar criar políticas públicas que gerem mais segurança para os cidadãos, passa por enfrentar essas questões fundamentais. E essas questões passam muito ao largo da mera responsabilidade individual de cada sujeito, de cada indivíduo. Portanto, o argumento de fundo supostamente liberal de que se está apenas reconhecendo o direito do indivíduo numa democracia de tomar a liberdade de ter ou não uma arma, este argumento ele não se sustenta diante dos quadros, diante do número, diante da literatura científica consolidada nos últimos 30 anos. Inclusive aqui no Ceará nós temos um dos laboratórios mais respeitados nessas pesquisas, que é o LEVE, que é o Laboratório de Estudos da Violência, ligado à nossa Universidade Federal. Então, a literatura científica tem mostrado que não é por aí. Marcos, para finalizar, aí eu queria que você falasse rapidamente, porque a gente está terminando o programa. Foi isso que te incentivou a escrever o livro? Pronto. Foi tudo isso, sim, né? Eu, infelizmente, sim, tenho que discordar do professor Davi, porque esses três pontos levantados, eles convergem para uma política partidária. Então, é um pensamento de esquerda que se vem coadunado com toda a política, e inclusive até com estruturas dentro da polícia, nos últimos 16 anos. E é por isso que está nessa violência que nós estamos hoje. É por conta disso. O Estatuto de Desarmamento veio somente piorar a situação. A questão de direitos humanos, que é para todos os humanos, né, diga-se de passagem, ela veio somente para defender a pessoa que está marginalizada. Agora, eu vim de classes baixas, eu vim do interior do Ceará, passei em várias necessidades, estudei por minha conta, estudei através de amigos, enfim, não me marginalizei. Então, sim, essa desculpa de que o sujeito é preto, é isso e tal, e ele vai ter que se marginalizar, eu acho que isso não sustenta. E a literatura sobre violência está diretamente ligada aos mapas de violência que estão controlados pelo sistema ainda de esquerda. Isso nós detectamos em pesquisa. Então, a Universidade Federal e as outras universidades que são impostas com esse pensamento de esquerda têm que mudar significativamente para fazer uma pesquisa limpa. Porque aqui nós conseguimos comprovar que a esquerda comprou esses estudos de violência. Essa é a questão toda. Mas, enfim, é uma polêmica que a gente poderia passar horas debatendo, mas eu queria agradecer a presença de vocês, o seu livro. Muito obrigado. Inclusive, quem tiver interessado em adquirir o teu livro, a gente vai colocar o site aqui embaixo. Quem está assistindo vai ter os detalhes para poder acessar e saber como adquirir o livro. Muito obrigada, viu, Marcos? A gente aceita críticas, só que eu agradeço sim, a oportunidade de estar debatendo com obrigada, vocês viu, Davi? Eu que agradeço a oportunidade. Aí, quem sabe, no próximo programa a gente dê continuidade aí. Aí eu posso dar uma resposta. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Bom, o programa Diálogos fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E sábado que vem a gente tem programa novo, tema novo. Então é só ficar ligadinho aí na telinha da TV Cidade. A gente se vê. Tchau, tchau. Acesse cnews.com.br, o portal de notícias da cidade.